Do Jornal Público, este é o Soundbite. Bem-vindos ao Soundbite, ainda sem o Ruben, mas com a Helena Pereira. Olá, viva! E com a Ana Sá Lopes. Olá, camarada diretor. E eu, o David Pontes, estou aqui a fazer o trabalho do nosso camarada Ruben. E o som de hoje, escolhido para hoje, é o som do candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro. Vou repetir a palavra maioritária porque às vezes na linguagem política confunde-se maioria absoluta com maioria. Maioria em democracia é ter mais um voto que os outros. Este é o conceito de maioria em democracia. Maioria absoluta é ter metade dos votos mais um. Nós ainda estamos com esse objetivo na nossa mira. Agora, não subestimem, é que nós já obtivemos 2 maiorias para governar nas urnas, na base da confiança das pessoas. Não quisemos governar na base de nenhum estratagema, conluio ou combinação feita atrás da vontade. De repente estamos aqui a ouvir o líder do PSD e também primeiro-ministro a falar do objetivo na nossa mira ser uma maioria absoluta. Ana, como é que a gente chegou aqui que parece que de repente, se ouvíssemos isto aterrando subitamente neste país, à beira-mar plantado, parecia que estamos a preparar para eleições daqui a 3 ou 4 meses. Há quem diga isso. E olha, a primeira pergunta, como chegámos aqui, que tu estás a fazer, que é muito interessante, é que já, se calhar, muita gente já não se lembra como é que chegámos aqui. Mas chegámos aqui porque Luís Montenegro ficou passado com as críticas de Pedro Passos Coelho, resolveu antecipar o Congresso e desafiar Pedro Passos Coelho a candidatar-se a líder do PSD. Na realidade foi isso. Obviamente Luís Montenegro não disse a expressão Pedro Passos Coelho, não disse o nome do antigo primeiro-ministro, mas disse que aqueles que pensam num caminho alternativo e diferente que se apresentem. E Pedro Passos Coelho recusou imediatamente apresentar-se, disse que quando se quisesse candidatar-se-ia, portanto nunca excluiu essa hipótese, mas que não era já, e mandou Montenegro concentrar-se, enfim, e a não distrair-se no seu trabalho. Portanto, até foi muito paternalista e muito autoritário com o seu antigo Delfim, Luís Montenegro. Mas, de facto, essa é a grande... Mais do que os partidos da oposição, nós sabemos que agora saiu uma sondagem que o PS está à frente do PSD e o Chega é um grande candidato a substituir o PSD no futuro, mas Montenegro tem este fantasma em cima, que é o sebastianismo de Pedro Passos Coelho que não se cala. E aos tempos, exatamente, ele basicamente tem falado todas as semanas, mas Pedro Passos Coelho fez uma intervenção que até houve um comentador que classificou como sendo Pedro Passos Coelho a desafiar Montenegro a ir a votos por causa da reforma laboral. Porque quando o Pedro Passos Coelho, pronto, quando concluiu finalmente que não é com o Chega, ou pelo menos pode não ser com o Chega, porque todos os dias o Chega mudou de opinião e nós não sabemos como é que está hoje, terça-feira, à hora que estamos a fazer esta gravação, qual é a posição do Chega. Não sabemos, mas tudo leva a crer que o Chega, sabendo que o pacote laboral não é popular, que não o vai apoiar. Depende da popularidade do pacote laboral naquele momento. E nós sabemos que estamos apenas dependentes disso. E Passos Coelho diz que realmente então esses partidos têm que ser responsabilizados e quase que dá a entender. E é exatamente este o discurso de Luís Montenegro, que se atira aos partidos que não, nomeadamente ao Chega, que já anunciou o voto contra a lei do Tribunal de Contas, ou seja, a lei que quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas para contratos até um determinado valor. E esse o Chega já anunciou o voto contra, e o pacote laboral, que também está nesta e não sabemos onde é que estão. Mas há uma frase de Montenegro neste discurso que é este partido, portanto, ele faz uma autoelogio muito grande, não é? Como faz parte todos estes rituais da política, em que ele vai se levantar, Montenegro, vai se levantar contra as resistências corporativas e contra os políticos que não têm coragem a não ser na conversa. Esta frase é muito engraçada porque pode ser atirada para André Ventura, que não tem coragem para reformas a não ser na conversa, nomeadamente a questão do Tribunal de Contas, mas também pode ser para uma determinada pessoa que, quando ele o desafiou a ser candidato à liderança do PSD, não apareceu, Pedro Passos Coelho. Coragem só na conversa.
Ana, só muito brevemente, isso é porque há aqui um complexo de criador-criatura ou porque ele identifica o Pedro Passos Coelho como o único que lhe pode, de facto, roubar, se quiséssemos, o cetro? Eu acho que é as 2 coisas, David, porque de facto há criador-criatura, não é? Luís Montenegro foi líder parlamentar durante todo o tempo da Troika, era de uma proximidade imensa com Pedro Passos Coelho, e nós sabemos que a política está cheia destes casos de velhos amigos que se tornam inimigos, porque, enfim, vive, no fundo são estratégias que a da altura são diferentes, mas eu acho que Montenegro está muito ciente de que não tem nenhum outro social-democrata que possa ser candidato a líder neste momento, não estou a falar daqui a 2 anos, a gente sabe logo o que é que acontece daqui a 2 anos, o mundo pode dar 3 voltas, mas neste momento, se a Pedro Passos Coelho se candidatasse a líder do PSD, eu não sei se ele ganhava o PSD, porque os partidos já sabes, é uma contagem de espingardas, eu acho que muito o PSD estaria com o Pedro Passos Coelho, outro estaria com o Montenegro, é o aparelho, tal. Agora, naquela franja da direita, Pedro Passos Coelho é muito, muito, muito popular, mesmo mais popular que Luís Montenegro. E aí eu acho que Montenegro viu como uma ameaça grande. E daí querer combatê-lo. Claro. Helena, mas de qualquer forma, este apresentar-se candidato parece ser também mais uma oportunidade para Luís Montenegro estar onde se sente bem, que é mesmo nestas disputas quase eleitorais. Sentes aqui qualquer coisa quase de pré-eleição, estando para a maior parte dos portugueses longe, muito longe, a ideia de termos novamente eleições. Sim, porque nota-se uma adrenalina, não é? No discurso de Luís Montenegro, quando ele está neste ambiente mais partidário, é verdade. E é um contrassenso, a moção, esta declaração que ele faz aqui, e a moção, porque a moção tem um horizonte de 2 anos em que não há eleições previstas e nem sequer a moção põe uma eventualidade qualquer que podia pôr, nem sequer fala disso. E depois é o próprio Luís Montenegro que deixa expresso que o que está a fazer, atenção, que o que está a fazer é um dia conduzir o PSD à maioria absoluta. E, portanto, mais uma vez, que sempre foi... Houve uma altura, eu ia dizer, houve uma altura que ele assumiu isso, lembram-se logo no primeiro governo, depois entretanto a coisa amaciou ou disfarçou, e agora é ele que volta a colocar a ideia na cabeça de toda a gente. E isto está tudo ligado para dizer que depois as grandes reformas que quer fazer, para deixar muito claro que não consegue fazer e que a culpa não é dele. Ou é do PS, ou é do Chega, e que ele está a tentar... E para responder, lá está, para responder a Pedro Passos Coelho, que na última intervenção que fez à porta fechada, mas que veio cá para fora toda, foi muito bruto e disse que estava farto de histórias da carochinha. Não se podia fazer as coisas, estava farto de histórias da carochinha. Eu acho que as pessoas percebem muito bem este tipo de coisas e, portanto, lá está, acaba por ser marcado. Esta declaração de Luís Montenegro é importante por causa disso, e é importante numa altura em que há as chamadas reformas, não é? Que estão em cima da mesa no Parlamento, que é a reforma laboral e a reforma agora da desburocratização, das alterações do Tribunal de Contas e do visto prévio, em que ele, PSD, precisa do PS ou do Chega. E é engraçado, deixa-me só dizer isto, que se há entidades que reconhecem o mérito do ímpeto reformista de Luís Montenegro, são, por exemplo, as 2 entidades que já entregaram parecer na Assembleia contra o fim do visto prévio, que desfazem o fim do visto prévio, mas ao mesmo tempo reconhecem que é uma reforma estrutural aquilo que este governo está a fazer. E foi um mecanismo contra a corrupção e o Conselho Superior do Ministério Público. Tem piada isso. Olhando para isso que estás a dizer e até percebendo que nos últimos tempos, de alguma forma insublinhado, Pedro Passos Coelho é um exemplo, mas há outros no outro sentido, que é um apelo a que Montenegro escolha claramente alguém ou alguma força política que seja um aliado privilegiado. Eu poderia dizer que se foi marcado, nomeadamente a sua eleição, pelo não é não ao Chega, neste momento continuamos com não e não. Não ao Chega, não ao PSD, a não ser nos momentos em que é preciso. Só não muda nada disso, Ana, continuamos nesta ideia do planar entre a direita e a esquerda. Sim, não muda, esse é desde o princípio. O não é não ao Chega foi muito importante na época, porque, em parte, o que terá ditado a desgraça de Rui Rio foi nunca se perceber qual seria o posicionamento dele relativamente a um futuro governo PSD-Chega. O Luís Montenegro acabou com essa perspectiva de haver um governo PSD-Chega, ou apoiado preferencialmente
no Parlamento, à semelhança da geringonça, pelo Chega, e isso deverá ter contribuído também para a sua vitória. Enfim, havia também 8 anos de PS, e havia aquele último ano do PS, antes do parágrafo da Procuradora, foi uma verdadeira desgraça, se bem nos lembramos, houve uma decadência daquele último ano socialista, do governo socialista. Portanto, o Luís Montenegro também estava na hora certa, no momento certo. Isto às vezes é uma questão de ocasião, não é? A ocasião faz o primeiro-ministro também. Agora, isso é o não e não. Eu acho nisso é a continuação desde que ele tomou posse, que ele acha que pode jogar com os dois partidos, com o Chega e com o PS. Tem jogado mais com o Chega, nomeadamente na lei da nacionalidade, e agora com estas maluqueiras das bandeiras, de que isto é só, obviamente só para contentar o Chega e a sua homofobia, para evitar que isto obviamente é um símbolo de antidiscriminação, não é mais nada. A bandeira LGBT é considerada na Europa toda como um símbolo de antidiscriminação, mas pronto, como o Chega está com alguns homofóbicos, já sabemos que muitas vezes os homofóbicos são aqueles recalcados, não é? É que é um problema, enfim, complicado. E então atacam tudo o que seja símbolo de antidiscriminação gay. E o PSD também embarcou nisso, não é? O PSD embarcou em uma data de bandeiras do Chega. Não consigo perceber, esta da homofobia não consigo perceber, porque claramente o anti-homofobia era uma bandeira também do PSD. Não digo do PSD de há 30 anos, mas isso também não era do PS há 30 anos. Mas era pelo menos do recente. Eu acho que basicamente ele vai continuar a navegar à vista e vai privilegiar o Chega. Quer dizer, esta questão do Tribunal de Contas já se percebeu que vai fazer, quem vai aprovar é o PS. O PS tem uma... O PS no passado, António Costa, quando era primeiro-ministro, já tinha tentado também aliviar alguns vistos prévios quando percebeu que, por exemplo, para a habitação e para projetos mais demorados, não era possível conseguir acelerar prazos nenhuns se não alterasse os vistos prévios. Não foi tanto, mas já houve tentativas. E o Mendonça Mendes, aqui há pouco tempo, na Renascença, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, disse que por ele concordava com este projeto, esta proposta do governo. É impressionante. E com este valor também dos 10 milhões? Sim, concordava. Impressionante, sim. Acho que o PS está completamente de acordo com isto. Há um aliado que Montenegro esse não enjeita de maneira nenhuma e que faz sempre ligações, que é com Cavaco Silva e com o seu tempo. Ele foi homenageado hoje na Europa, mas de alguma forma também na moção de Luís Montenegro, não é? Nomeadamente ao buscar por causa do nome. Este título e este nome, não é, Helena? Olha, eu vou dar a minha opinião, não sei se é mais acertada, mas eu sinceramente acho que Cavaco Silva já não fala assim tanto. Evocar Cavaco Silva já não é um trunfo, parece-me a mim tão grande. Eu acho que o Portugal Maior remete as pessoas mais para o movimento MAGA do que para Cavaco Silva, a sério. Sinceramente, hoje, nos dias que correm, acho que é mais isso. Sim, o Make Portugal Maior outra vez, não é? Sim. Portanto, e pronto, é verdade, hoje há a homenagem. Faltou outra vez, que era chato, que se tinha que se pensar quando é que seria Portugal não tinha estado bem e tal. Nos anos 90, quando acreditávamos que tudo era possível. Estava ótimo nos anos 90. Ok, obrigado às duas, ficamos por aqui e amanhã há mais, não é? Até amanhã, beijinhos. Beijinhos, David, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.